E a página 102, né? Nessa página 102 aí, a gente tem o finalzinho aí do assunto, o levante, né? Ou seja, o movimento mesmo. O movimento da Conjuração Baiana, ela foi mais além do que o movimento da Conjuração Mineira, né? A Conjuração Baiana chegou a panfletar em Salvador, tanto que isso vai levar à denúncia, mas a Conjuração Mineira não saiu da fase conspiratória, ela não chegou a ser colocada em ação porque ocorreu uma traição. A Conjuração Mineira foi traída por Joaquim Silvério dos Reis, né? A baiana ela foi denunciada, mas ela já foi denunciada na fase de divulgação do movimento. Então vamos ver aqui, ó, o Levante. Em 12 de agosto de 1798, Salvador amanheceu cheia de cartazes, ou seja, já é o movimento de divulgação do movimento, né? Que convocavam o povo à revolução. A Conjuração Mineira não chegou a esse ponto, né? Só a fase de conspiração. A delação do movimento, no entanto, impediu que ela ganhasse força, ou seja, a elite baiana acaba denunciando o movimento, né? Porque era um movimento que tinha participação de escravos e essa elite baiana tinha medo de que acontecesse na Bahia o que aconteceu no Haiti, que o poder fosse tomado pelos escravos naquele momento. As forças repressivas investigaram 669 pessoas envolvidas na conjuração. Dessas, 49 foram presas, a maioria escravos, negros livres, mulatos, brancos pobres e mestiços que exerciam diferentes profissões, como alfaiates, sapateiros, pedreiros, soldados, pequenos comerciantes, entre outras pessoas marginalizadas pelo sistema e com poucas perspectivas de ascensão social. Ou seja, a grande maioria das pessoas que foram condenadas eram pessoas da população, as pessoas que estavam passando por grandes dificuldades, escravos, ex-escravos, né, libertos, tanto que esse movimento também fica conhecido como conjuração, a conjuração baiana também fica conhecido como revolta dos alfaiates, pela grande participação dessa galera aí no movimento, a revolução dos búzios, pela participação das baianas ali, né, dos búzios, né? Então é um movimento popular e grande parte dos condenados, presos e condenados à morte vão ser da população, do povão mesmo, né? Uh, Além de serem maioria dos eventos revolucionários, eles eram a parte insatisfeita que se rebelava contra a ordem vigente. Eram os mais afetados, né? Esses que se revoltaram realmente eram os mais afetados, eram aqueles que estavam passando por um processo de fome, de miséria, falta de alimentos e tudo mais. Os 4 principais líderes foram enforcados e esquartejados. Os, os participantes que pertenciam às elites tiveram a fuga facilitada ou não sofreram condenações. Mais uma vez, a questão aí da diferença de classe, né? A elite lá em Minas, por exemplo, foi exilada, à exceção de Tiradentes. Aqui na Bahia, os 4 líderes que eram populares foram esquartejados, né? E aqueles que eram da elite, que fizeram parte do movimento, foram nem condenados sequer, ou muitos foram facilitados a sua fuga, né? Para você ver a diferença aí. Os poucos condenados foram exilados na África e os escravos participantes açoitados em praça pública como forma de inibir novos movimentos. Entre os revolucionários que receberam a pena de prisão, havia 5 mulheres: Luísa Francisca de Araújo, Lucrécia Maria Gersset, Vicência e, com atuação de destaque, Domingas Maria do Nascimento e Ana Romana Lopes, todas negras alforriadas. Elas demonstraram o quanto estavam revoltadas com as condições de vida que regiam aquela sociedade e, mais do que isso, mostraram que a história não é feita somente por homens. Ou seja, um passo importante aqui, a citação do nome dessas mulheres aqui, né, é importante, porque a história geralmente ela só nos mostra a participação masculina, né? A história precisa ter mais uma diversificação e precisa também mostrar e valorizar a participação das mulheres que fizeram parte de diversas revoltas. E aqui esse livro traz, parabéns ao livro, né? Acho que é importante isso, trazer o nome das mulheres que também lutaram, que também foram importantes e que também são heroínas brasileiras, né? Então, gente, a gente finaliza aí esse capítulo, né? E agora para casa, para a gente corrigir na sexta-feira, vocês irão fazer, anota aí, atividade para casa, página 103.
sistematizar. A parte de sistematizar, vocês vão fazer em casa, página 103, essas 6 questões aí de sistematizar, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição e sexta-feira a gente corrige, ok?